Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Felipe Miranda Fontes e eu sou aluno do curso 401, Letras Vernáculas. Eu apresento este trabalho para a matéria Gillette B77, Teorias Semânticas, ministradas pelo professor Reilson Cavalcante de Araújo. O texto que eu selecionei para este trabalho em vídeo é o Metáforas da Vida Cotidiana, de autoria de José Teixeira. E como você pode perceber no título deste trabalho, o autor usou de criatividade ao colocar a letra T da palavra cotidiana riscada e entre parênteses, e acrescentou-lhe a letra V para formar a palavra covidiana, o que pode nos indicar que o texto deste autor trabalhará com as metáforas que foram surgindo neste período de Covid que nós vivemos alguns anos atrás. Em sua introdução, intitulada As Metáforas e a Vida, Teixeira nos traz primeiramente a visão tradicional da metáfora. Era uma figura de estilo, um desvio, dotada também de ininterpretabilidade. Portanto, a metáfora era tudo menos o funcionamento normal, habitual, da língua da vida cotidiana. Teixeira 2020, página 22. Em seguida, porém, Teixeira menciona a reviravolta Lakoff-Johnsoniana, que foi quando os dois autores publicaram a obra Metaphors We Live By, que em língua portuguesa traduziu-se o título para Metáforas da Vida Cotidiana. Podemos perceber então que o título desse artigo utiliza como base o nome traduzido desta obra. Bom, sobre a reviravolta Lakoff-Johnsoniana, eu trouxe aqui uma citação de Teixeira. O maior mérito da obra de Lakoff e Johnson talvez tenha sido o de provar que a metáfora não é algo anormal, mas um fenômeno de viver, falar da vida cotidiana. Teixeira 2020, página 23. Trazendo o tema da metáfora para o momento atual da escrita desse artigo, o ano de 2020, onde nós estávamos no começo do período de Covid, o autor então diz: se a metáfora é um fenômeno do cotidiano, irá refletir as formas mais marcantes dessas vivências. E se o nosso cotidiano é absolutamente dominado por uma temática tão global e omnipresente como nenhuma outra foi na história da humanidade, então, numa grande parte, as metáforas cotidianas serão metáforas covidianas. Teixeira 2020, página 23. Na segunda parte de seu artigo, intitulada de Usos não metafóricos e usos metafóricos, Teixeira começa com um questionamento: dois planos ou níveis de significado? Nesta parte, o autor retoma a ideia de que a perspectiva tradicional permitiu a separação em dois tipos de sentidos, o denotativo e o conotativo. O denotativo é quando as palavras ou expressões são usadas em seus significados literais, ou seja, o uso não metafórico das mesmas. Já o conotativo é quando as palavras e expressões são usadas em sentido figurado, ou seja, o seu uso metafórico. Eu trouxe aqui dois exemplos de frases retiradas do artigo para ilustrar melhor isso. No primeiro exemplo, a minha camisa é vermelha, temos a palavra vermelha no sentido denotativo, de indicar de fato a cor da camisa do falante. Já no segundo exemplo, ele é um sindicalista vermelho. Temos a palavra vermelha no sentido conotativo, pois vermelho aqui remete a um significado de filiação partidária. Teixeira, então, fala nessa citação: conotação e denotação, entendidas deste modo, implicam que se veja o significado de uma palavra como estratificado em dois níveis, separados e perfeitamente distinguíveis. Nesta figura, feita pelo próprio autor sobre a visão dicotômica conotação-denotação, podemos ver como a perspectiva tradicional enxerga os sentidos das palavras e expressões em dois níveis, com significados conotativos e denotativos sempre possuindo a mesma distância semântica. A distância semântica seria esse DS, que aparece do lado esquerdo da figura. Vai ser uma sigla que ele vai utilizar bastante, DS, então é bom deixar claro que significa distância semântica. Porém, a perspectiva cognitiva tem preferência por visões menos dicotômicas. Em vez de enxergar o sentido das palavras em dois níveis, com a mesma distância semântica, como a gente viu no slide anterior, eles enxergam desta forma, dessa imagem aqui. Nesta visão cognitiva, a organização conceitual do significado de uma qualquer palavra não possui usos dotados sempre do mesmo estatuto conceitual, mas usos mais prototípicos e os mais periféricos relativamente ao centro prototípico. Teixeira retoma o mesmo exemplo de vermelho que eu mencionei 2 slides atrás. O vermelho, se referindo à cor, seria entendido como V1 nesta imagem, um valor prototípico que se encontra bem centralizado. E o valor de vermelho sindicalista seria entendido como o V4, por exemplo, que é um valor periférico nesta imagem. Porém, nós podemos notar que existem outros valores, tanto prototípicos quanto periféricos, que cada um desses valores possui uma distância semântica diferente. Aproveitando um outro exemplo de vermelho, agora com o sentido de adepto benfiquista, ou seja, adepto ao clube de futebol Benfica, Teixeira traz à tona que, na verdade, esse sentido nem sequer é metafórico e sim metonímico, O sentido figurado engloba um conjunto bastante vasto de relações semântico-cognitivas. Metáfora e metonímia não são realidades separadas, mas fenômenos que se interpenetram. O conceito de metaftonímia baseia-se principalmente na ideia da gradatividade e implicação entre os fenômenos metafóricos e metonímicos.
E o autor defende que pode ir ainda mais longe. A partir de algumas centenas de inquéritos, onde se analisaram associações que os falantes fazem entre cores e significados, em 9 provérbios portugueses, pôde inferir-se que, de forma sistemática, as cores são associadas pelos falantes inquiridos a expressões e palavras/conceitos, mesmo quando estes não estão diretamente relacionados com cores. Designamos estas interrelações, metáfora, metonímia, sinestesia, por sintonímia. Teixeira defende que é o funcionamento conjunto dos três processos, e não eles individualmente, que explicam a gama de sentidos. Nesta figura aqui, que eu trouxe nesse slide, Teixeira ilustra o pensamento tradicional em metáfora e metonímia, separados. Em 2, ele ilustra essa interpenetração de metáfora e metonímia, que tem a metaftonímia ali, interpenetrada. E em 3, ele ilustra a proposta da integração sintonímica, com a metáfora, metonímia e sinestesia juntas, formando a sintonímia. Para explicar a ideia de que existem metáforas mais metáforas do que outras, ou seja, que existe diferença na distância semântica, o DS, entre sentidos, o autor traz esta figura, onde ele apresenta dois significados diferentes para as palavras linha, cabeça e guerra. Em linha, temos o sentido prototípico de pedaço de fio, aquele que é táctil, que usamos no dia a dia para o ato de coser. E já no sentido correlacionado, temos linha como um conceito, que é um traço contínuo, alongado, real ou imaginário, que não possui altura nem largura, mas somente comprimento, a linha de acordo com a geometria euclidiana. Em cabeça, no sentido prototípico, temos de fato a parte do corpo. Já no sentido correlacionado, temos o sentido de chefe de uma nação. E por fim, temos o sentido prototípico de guerra, como a luta armada entre nações, como a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, e o sentido correlacionado de guerra como uma disputa acirrada, com hostilidade, como ocorre num jogo de futebol. Como vimos anteriormente, as metáforas de guerra aparecem aplicadas no domínio dos jogos de futebol, e por isso não é estranho perceber que estas metáforas apareçam também em outros domínios, como o da prevenção contra um vírus tão disseminado e assustador como foi o vírus do Covid-19. Porém, de acordo com Teixeira, esta metáfora por vezes acaba se valendo não como metáfora, mas sim pelo seu próprio valor prototípico, ou seja, o valor de uma guerra de verdade. Isso se explica nos diversos casos em que atores políticos utilizaram da metáfora de maneira demasiada e de tal forma que parte da distância semântica no sentido metafórico e do sentido prototípico fosse diminuindo aos poucos. Por exemplo, o presidente da República de Portugal fez um discurso sobre o coronavírus usando a figura constitucional do estado de emergência, que é normalmente utilizada em situações de guerra. E em seu texto, o presidente deixou claro a intenção de fazer a metáfora parecer menos metáfora possível. Seu discurso foi bem eficaz, porque quando a gente pode olhar para essas seguintes figuras, onde se percebe como a imprensa retratou o vírus como guerra em diversos tipos de revista e jornal. Na figura 5, por exemplo, temos a capa de uma revista de referência, tratando de fato a guerra ou a pandemia como a guerra. Na figura 6, temos a capa de um jornal diário, temos a capa do jornal diário mais vendido de Portugal. E na figura 7, nós temos a capa de um jornal desportivo, ou seja, não importa qual tipo de periódico, de jornal, todos estavam retratando a guerra, ou a pandemia, como se fosse uma guerra. Graças ao quê? Graças ao discurso do presidente, que estava não sendo tão metafórico quando se referia ao Covid como a guerra, O uso de metáforas e expressões metafóricas de guerra para a situação da Covid-19, se já o era até aí, tornou-se quase asfixiante na imprensa, dando por vezes a ideia de que parecia estar a falar-se mesmo de uma guerra. Teixeira 2020, página 37. Esse costume de sempre relacionar o Covid com guerra na imprensa levou até outras partes da imprensa a criticarem e levantarem debates sobre isso. Aqui eu trago uma citação de uma das críticas expressas no seminário Expresso. A declaração do estado de emergência, uma prerrogativa acionada na quinta-feira e desenhada para o caso de uma guerra civil, serviu que nem uma luva à narrativa que nos últimos dias usou abundantemente a metáfora da guerra para o combate ao novo coronavírus. Tomar esta pandemia como uma batalha pode, no entanto, ser um erro, até porque é cada vez mais provável não ser possível ganhá-la, pelo menos enquanto não existirem vacinas. O vírus continuará a viver entre nós e é bem possível que a única vitória sobre ele seja a sua integração. Editorial Expresso, 21 de março de 2020. O autor também nota que o uso constante de expressões de guerra criam nas pessoas uma perspectiva da necessidade de comando, como trago na citação a seguir. Destacam o papel dos líderes a quem se deve dar todo o poder. Fazem ver tudo como uma questão de quem ganha e quem perde. Captam a nossa benevolência para confiar em quem comanda. São metáforas nitidamente de reforço de comando.
Teixeira 2020, página 38. Com isso, notou-se aumento de porcentagem de intenção de voto e popularidade dos políticos que falavam sobre o Covid utilizando essas metáforas de combate. E por isso que existiram pessoas que se opuseram à utilização desta metáfora, como vou trazer no slide a seguir. Ao contrário do que se diz, isto não é uma guerra. Nas guerras perde-se ou ganha-se. Nisto pondera-se o impacto da doença e da cura. E é por isso que os políticos não podem ser comandados pelo medo das pessoas, por mais insuportável que seja a pressão. Daniel Oliveira, Não Morrer da Cura, no Expresso, 21 de março de 2020. Teixeira nota que o presidente de Portugal utilizou, em sua comunicação ao país, a palavra guerra um total de 8 vezes. E nota que ele não foi o primeiro a associar a pandemia da Covid-19 a uma guerra, mas há quem considere um exagero e um excesso de linguagem. Para estes críticos, a interpretação que se era feita da metáfora da guerra nestes casos era uma interpretação quase que literal, com pequena distância semântica entre os planos metafóricos e referencial. Até porque os jornais noticiavam constantemente que, em alguns países, havia muitos mortos, doentes, hospitais, onde não cabiam mais pessoas que eram deixadas sem assistência a morrer e, mesmo as pessoas sem a doença, impedidas de sair de casa, tentando os que podiam fugir para zonas mais distantes, rurais e mais isoladas dos grandes centros, como acontece numa guerra verdadeira. Teixeira 2020, página 39. Teixeira nota que essa metáfora do vírus e guerra poderia se igualar a outras metáforas como as das frases: o presidente é a cabeça da nação, os teus olhos são estrelas, ou o teu sorriso é o meu sol. Pelo menos se igualando no fato que todos esses exemplos utilizam um exagero e um excesso de linguagem, pois a gente sabe muito bem que um presidente não é de fato uma cabeça, que um olho não é uma estrela e que um sorriso não é um sol. Mas, se entender tudo isso, por que no caso das metáforas de guerra com o Covid surgiram tantos críticos, enquanto com os dos outros exemplos que eu dei, é esse exagero e excesso que se espera de uma metáfora? No final das contas, uma metáfora normalmente vai exceder a realidade. Por que então surgiu essas críticas? Teixeira traz o exemplo de um evento que ocorreu durante a pandemia. Ocorreu um enorme aumento de vendas de armas para os Estados Unidos, como se pode ver ironizado nesta charge, né? Teixeira então explica este evento surpreendente assim. Em situações tidas como de perigo, o inconsciente de muita gente na cultura americana associa a necessidade de segurança, de defesa, ao uso das armas. A guerra ao vírus não se faz com as armas das guerras não metafóricas. Mas como esta guerra foi sentida como quase real e pouco metafórica, o inconsciente coletivo buscou na compra de armas a resposta à percepção sentida de uma guerra real. Teixeira 2020, página 41. Por fim, é como anteriormente falamos. Existem metáforas que são mais metáforas que outras, como podemos perceber nesta imagem, que é a mesma da figura 4, que foi apresentada mais cedo no slide, mas agora temos o acréscimo da comparação de guerra com o sentido prototípico e o sentido de guerra com proteção do coronavírus, notando-se a minúscula distância semântica quando em comparação às outras metáforas dessa imagem. Apesar das metáforas de guerra sobre o Covid-19 serem sim bastante presentes, elas não são as metáforas nucleares, já que estas seriam as metáforas que metaforizam o próprio vírus e não a guerra. Antes de mais, é fundamental reconhecer a utilidade do conceito de metaftonímia, por isso atrás abordado, para poder entrar na referida rede metafórica. O nome técnico do vírus é SARS-CoV-2, assim mesmo, com maiúsculas, uma minúscula e um número. Mas raramente ele é usado para referir o vírus, preferindo-se coronavírus ou Covid-19, embora em rigor não sejam referências equivalentes. Teixeira 2020, página 43. Porém, como a linguagem do cotidiano é metaftonímica e não segue um rigor, estes termos podem sim ser usados como se fossem sinônimos, mesmo que não sejam. Isso se nota também nos casos em que as pessoas masculinizam a palavra Covid, quando usam o artigo masculino, como no exemplo de uma frase de o Covid, sendo que o nome do Covid, ele equivale a doença do vírus corona, ou seja, um nome feminino. Usar o masculino aqui é então uma referência metonímica ao vírus, entre outros exemplos que eu não vou mencionar porque são muitas coisas. Mas temos então que as expressões como vírus SARS-CoV-2, Covid-19, coronavírus e pandemia podem sim funcionar como metonímias entre si, como se percebe na imagem a seguir. Essa é a relação metonímica entre estes termos, chamados de domínios-alvos, que permite a fusão cognitiva para facilitar a construção das inúmeras metáforas.
Baseando-se na maneira que a imprensa referenciou o domínio-alvo constituído pelo vírus, Teixeira recolheu um corpus para demonstrar grande quantidade e grande variedade de metáforas que servem de domínio-fonte. Assim, poder-se-á elaborar a estrutura geral das mais salientes metáforas covidianas encontradas na imprensa portuguesa. Essa estrutura, como não podia deixar de ser, mostra-se assente nas dimensões cognitivamente mais salientes atribuídas ao vírus, que constituem as metáforas mais básicas e de nível superior. Vírus é ser que se move. Vírus é agente. Vírus é inimigo. E é desta última dimensão que decorrem as metáforas de guerra, que poderiam verbalizar-se como lutar contra o vírus é guerra, mas mais adequadamente como proteção contra o vírus é guerra. Teixeira 2020, página 45. No slide a seguir eu vou mostrar uma imagem que deixa esquematizado melhor isso que ele falou nessa citação. Cada um dessas coisas circuladas em vermelho são ramos da rede metafórica. Os quatro principais, como eu já falei na citação anterior, são esses: vírus é agente, vírus é ser que se move, vírus é militar inimigo, proteção é guerra. Nos slides a seguir, irei mostrar meio que um pouco da rede metafórica que Teixeira fez de cada um desses quatro ramos. Começando então pela rede de metáforas do ramo vírus é ser que se move. E eu não vou ler tudo isso porque é muita coisa, né? Mas é interessante as conexões que a gente pode fazer. Porque se vírus é ser que se move, vírus pode ser onda, porque onda se move. Vírus também pode ser animal, já que animais se movem. Vírus podem ser pessoas, já que pessoas se movem. E se vírus são pessoas, vírus podem ser leitor da imprensa, vírus podem ser pessoa consciente da sua ação e várias outras coisas, né? Super interessante quando a gente para de fato analisar uma rede de metáforas, né? Agora eu vou mostrar a próxima. Na figura 11 nós temos a rede de metáforas do ramo vírus é agente. E se vírus é agente, ele é agente de inatividade, ou é agente de atividade, né? E aí é interessante notar que até as coisas que saem, né, do vírus é agente vão se conectar com outras coisas, né? Porque se vírus é agente, logo vírus é agente de atividade, vírus é agente de atividade também significa que vírus é militar barra inimigo. E se vírus é militar barra inimigo, ele também é proteção à guerra, ou ele também é exército nazi, ou ele é arma nuclear. É super interessante ver essas redes de metáforas. Aqui na figura 12 nós temos a rede de metáforas do ramo proteção é guerra. E esta é bastante grande, né? Se proteção é guerra, primeiro-ministro é comandante operacional. Se proteção é guerra, casa é abrigo de guerra. Se proteção é guerra, doações são armas. Se proteção é guerra, proteger-se é lutar. Se proteção é guerra, guerra ao vírus é Segunda Guerra Mundial. E se guerra ao vírus é a Segunda Guerra Mundial, o vírus é o exército nazi, que a gente até tinha falado na imagem anterior, né? Tem várias outras metáforas que eu poderia ler, mas não é bem a intenção do vídeo, né? Mas é super interessante, então eu aconselho, pausem, leiam tudo, se divirtam, é bem divertido isso aqui mesmo. E por fim, na figura 13, nós temos a rede de metáforas do ramo vírus é agente de atividade. E esse é tão complexo, mas tão complexo que para botar alguns, ele teve que fazer aquela listinha, né? Listinha, no caso, listona gigantesca ali no lado direito, né? E nem colocou todos, né? Bom, se vírus é agente de atividade, vírus é militar inimigo. Se vírus é agente de atividade, vírus é assassino, é ameaça laboral. E se ele é assassino, ele é ameaça econômica. Se ele é agente de atividade, ele é agente que para debates, ele é agente que isola pessoas barra idosos, ele é agente a quem o presidente da república obedece, entre vários outros, né? Enfim, irei agora, no próximo slide, fazer as considerações finais. Teixeira finaliza seu texto falando que, obviamente, não foi o objetivo do trabalho dele explanar a rede metafórica completa usada pela imprensa portuguesa, até porque ela era gigante, até nos exemplos que eu dei, né? Ela não era completa, já era grandona e bem complicada, né? Mas a intenção dele, né, o objetivo do trabalho, era assim que o essencial para este texto é o de tentar refletir sobre a difícil questão da tradicional separação entre denotação, conotação, sentido literal figurado, sentido não metafórico e sentido metafórico. A longa tradição em que estas dicotomias assentam alia-se à percepção dos falantes que, mesmo não sendo linguistas, intuem diferenças entre os dois planos de significado. Será, portanto, contraintuitivo negar que os dois planos existem, mas isso não pode significar uma visão rígida que separa esses planos como instâncias paralelas de significado. Teixeira, 2020, página 49.
E no fim, Teixeira encerra seu texto de maneira um pouco poética. Metaphors We Live By, que é o nome original da obra de Lakoff Johnson, foi a afirmação que iniciou a metáfora conceitual. A pandemia da Covid-19 permite verificar que as metáforas também servem para lutar, ou seja, Metaphors We Live Fighting By, que é o nome deste artigo em inglês. E que, portanto, também as metáforas da vida covidiana, que é o nome desse artigo em português, são para o bem e para o mal, hoje, metáforas da vida cotidiana, que é a tradução do texto de Lakoff Johnson, né, da tradução do título. Então é bem legalzinho que ele terminou trazendo os títulos do artigo dele em português, o artigo em inglês, do texto original que deu a ideia para esse artigo em inglês e o texto e o nome desse livro traduzido, né? Achei interessante e meio poético, né? Ele terminar dessa forma, né? Enfim, citação de Teixeira, 2020, página 49. Próximo slide, irei mostrar as referências. E aqui estão as referências que foram utilizadas, né, para fazer este vídeo. Bom, eu queria fazer um comentário super rápido, né, dizendo que eu adorei esse texto, ele foi muito interessante. Teve uma parte que no comecinho eu fiquei um pouco confuso, mas é porque eu não sabia que o texto falava de Portugal várias vezes, né, na minha cabeça era um texto de um brasileiro, né, mas fora isso não tem nenhuma complicação assim muito grande nele, o autor soube explicar os conceitos novos direitinho, e ele é super interessante, né? Quando a gente chega nessa parte de analisar as metáforas e ver aquela rede de metáforas, nossa, é muito delicioso, sabe, esse assunto, né? Esse negócio de semântica, essa parte é muito interessante, essa parte de estudo. Então eu só queria fazer esse comentário que foi muito divertido ler esse texto, fazer esse trabalho, sabe? Enfim, é isso. Agradeço a quem assistiu e mais uma vez, boa tarde, bom dia, boa tarde ou boa noite.